Mateus 26. O Senhor me deu essa palavra. Mateus capítulo 26. Eu estava orando. Obrigado, Ana. Queridos, eu estava orando ontem e o Senhor me deu essa palavra para falar a respeito de Mamon. Mateus 26, o verso 6, diz assim: Ora, estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher, trazendo um vaso de alabastro cheio de precioso bálsamo, que lhe derramou sobre a cabeça, estando ele à mesa. Vendo isso, indignaram-se os discípulos e disseram: Para que este desperdício? Pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes, pois derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Até aqui tá bom. O Senhor me deu essa palavra para falar a respeito de Mamon. E aqui, irmãos, você vai ver algo. Veja bem, Jesus está na casa de uma pessoa, pouco antes da sua morte. E uma mulher, ela vem até o Senhor Jesus com um vaso cheio de perfume precioso. E essa mulher, irmãos, ela quebra, ela derrama aquele perfume sobre Jesus. Em uma outra passagem vai dizer que essa mulher enxugava os pés de Jesus com seu cabelo, né? Ela acho que derramava lágrimas ali também, adorando, irmãos. Ela estava adorando o Senhor Jesus de uma forma extravagante, de uma forma corajosa, de uma forma sincera e profunda. Quando os discípulos veem aquela cena, a palavra vai dizer que os discípulos começaram a falar entre eles: que desperdício! E no Evangelho de João, vai nos dizer, irmãos, que Judas, ele disse: esse perfume poderia ser vendido por 300 denários. E o dinheiro dele poderia ser dado aos pobres. E aí o apóstolo João comenta isso, dizendo: ele disse isso não porque se importava com os pobres, mas porque era ladrão. E ele cuidava da bolsa de finanças de Jesus, do ministério de Jesus. Olha só. Esses homens, os discípulos, naquela hora manifestaram uma mentalidade. E essa mentalidade estava ligada a Mamon. Porque essa mentalidade era contra o reino de Deus. Preste atenção. Eles foram confrontados por algo. Pelo que eles foram confrontados? Eles foram confrontados, irmãos, pelo simples fato de uma mulher
desperdiçar aquele perfume aos pés de Jesus. Erakamandoshamayas. Irmãos, se você for fazer a contabilidade, né, para os dias de hoje, se você for fazer a transformação dos valores para os dias de hoje, 300 denários. Um denário era o salário de um dia de serviço. Então, 300 denários era o serviço de um ano inteiro, praticamente. Na moeda de hoje, né, pela pesquisa que eu fiz na internet em 2023, seria em torno de 15 mil reais o valor daquele perfume que ela quebrou aos pés do Senhor e ungiu Jesus com aquele perfume. Essa mulher derramou aquilo aos pés de Jesus. E essa generosidade, essa atitude radical de paixão, essa atitude radical de amor que ela teve pelo Senhor, confrontou aqueles homens. Não entrou na mente deles, não encaixou. Foi muito extravagante. E aqueles homens então começaram a pensar em uma mentalidade conectada a Mamon. Eles começaram a pensar: ah, mas para que esse desperdício? Então quer dizer que adorar o Senhor é um desperdício. Então quer dizer que ofertar ao Senhor é um desperdício. Então quer dizer que você dedicar o que você tem, a sua vida ao Senhor é um desperdício. E eles pensaram assim. E eles disseram: poderia ser vendido esse dinheiro e dado aos pobres. Olha que sutil isso daqui, irmãos. Porque pode parecer bonito, mas ainda está escondido nessa mentalidade uma mentalidade conectada a Mamon. Porque é como se fosse dizendo, entenda o que eu vou falar, tá? Observe o que eu vou falar agora com olhos de cuidado, de sabedoria. Eu não estou dizendo que os pobres não devem ser ajudados. Pelo contrário, a palavra nos ensina a cuidarmos dos pobres, a cuidarmos dos órfãos, a cuidarmos das viúvas, a cuidarmos do estrangeiro, a cuidarmos dos necessitados. Nós precisamos fazer isso. A Bíblia fala sobre tzedakah, que é a justiça para com o próximo. Então eu não estou falando contra isso. Mas aqui nos discípulos houve uma mentalidade de que seria mais importante cuidar dos pobres. Isso é uma supervalorização do próprio dinheiro, irmãos. Porque é como se dissessem que a solução para os pobres é o dinheiro. E é claro que os pobres precisam dos recursos, dos alimentos, das roupas, de um lugar para morar, né? Eles precisam. Mas a solução real para eles não é isso. Isso apenas pode ser uma ferramenta, mas o que eles precisam mesmo, assim como eu, assim como todos nós, o que nós precisamos não está no dinheiro. O que nós precisamos não está em Mamon. Rakashambranasu Rubanash. O que nós precisamos é muito mais profundo do que isso. Agora, o próprio Senhor Jesus, depois na ceia de Páscoa, ele tinha, você vai ver ali que havia um costume de ajudar os pobres. Jesus tinha o costume, não é? Então, isso também é importante. Mas eu estou falando sobre algo mais profundo. E vamos lá, aplique agora para a sua vida. As finanças não podem estar acima do Senhor.
na sua vida. As finanças não podem estar acima do seu propósito para o qual você foi criado. Existe um Senhor sobre a sua vida. As suas finanças devem servir o Senhor e as suas finanças devem servir o propósito que Deus tem contigo. Você não deve gastar a sua vida só correndo atrás do dinheiro, mas pelo contrário. O dinheiro é quem deve servir os propósitos que Deus tem para a sua vida.